Olha, assim, a intervenção acho que nós podemos ver por dois lados. De um lado, é evidente desde dezembro que o Temer e o grupo, vamos dizer, que ele tenta agregar no Congresso Nacional, não tem maioria para a reforma da Previdência. Eles não têm, porque parte do cacife no Congresso Nacional foi gasto para salvar o próprio Temer de um processo de impeachment, né? Mas eles não têm também porque começa a se aproximar o ano eleitoral e Previdência é uma coisa que realmente diz respeito a um grupo muito grande de eleitores, né? Imagina a Previdência Rural, o BPC, mas também a Previdência do Funcionalismo, tanto federal quanto estadual, tudo isso estava em jogo, né? Então, também parece operar numa direção arriscada, né? Arriscada por quê? Porque a intervenção federal é uma coisa séria, né? Ou seja, a Constituição prevê, mas prevê em condições muito específicas, né? De fato, no caso específico, a gente vê que o Temer tendo uma ampla capacidade de articulação com o governador do Rio de Janeiro, o Pezão, não parece que existe nenhum motivo para não ter uma saída mais civil para esse problema de segurança pública no Rio, que é, de fato, muito sério. Né? Olha, essa é uma questão central, né? Assim, o Brasil tem um Supremo Tribunal Federal ativista, e ativista muito além do próprio sentido do ativismo judicial, tal como ele é utilizado internacionalmente, né? Então, o ativismo judicial internacionalmente ele é o quê? Ele é uma maneira que a Suprema Corte revê questões constitucionais, poucas questões, né? Nós temos o ativismo judicial generalizado no Brasil, né? Então, por exemplo, a intervenção federal no Rio, vai acabar no Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de votar a reforma da Previdência, vai acabar no Supremo Tribunal Federal. Já está no Supremo Tribunal Federal o recurso do ex-presidente Lula. Então a gente tem uma agenda completamente judicializada, né? Muito além daquilo que existia nos Estados Unidos. Agora, ainda assim, existe uma questão fundamental que está colocado, que é o seguinte: a princípio, o sistema político, quando ele é completamente tolhido pela Suprema Corte, especialmente em questões que não são questões de uma agenda constitucional, ele reage, né? Por exemplo, eu escrevo sobre isso, eu já mencionei isso muitas vezes, e o melhor exemplo, de fato, é o enfrentamento entre o Roosevelt e a Suprema Corte entre 35, 36 e 37, que acabou num episódio conhecido como court packing, né? Onde ele tentou nomear um conjunto de juízes novos para aqueles que tinham mais de 75 anos, e onde a Suprema Corte acabou compondo com ele. Né? Essa é uma via possível para pensar, vamos dizer, uma nova organização no Brasil, mas isso realmente está muito mais colocado para 2019 do que para 2018, com um presidente fraco como o Michel Temer. Evidentemente que o Temer não é o campeão da governabilidade, né? Ou seja, até ele, assim, ele mostra uma certa capacidade uma capacidade operacional nesse circuito muito estreito, que é presidência da República, um certo grupo dentro do Congresso Nacional, né? Nesse campo, por exemplo, ele mostra mais capacidade operacional do que esse presidente Dilma, por exemplo. Ele consegue submeter propostas no Congresso, ele consegue apoio. Mesmo nessa questão do Rio, parece que o Rodrigo Maia não estava de acordo, né? Ainda assim ele consegue compor, né? Mas, assim, governabilidade é uma coisa muito além disso, né? Alguns cientistas políticos, na minha opinião, bastante equivocados, como, por exemplo, o Carlos Pereira, da FGV do Rio, acham que a governabilidade é simplesmente a capacidade de aprovar propostas do Executivo no Congresso. Não é, né? Evidentemente que o problema é que você tem um Congresso muito ruim e o Executivo se adaptar a ele não produz governabilidade, né? Como a gente está vendo. Vamos então trocar liberação de agrotóxicos por emenda da Previdência. Isso não é maneira de produzir governabilidade e nem será assim que a governabilidade será produzida, né?
Olha, assim, existem diferentes análises dessa crise, vamos dizer 2003, 2018, né? Continua, né? Talvez até ela esteja se agravando aí nessas últimas semanas, né? Uma delas é de que houve muitas concessões do governo de esquerda ao centro, e na verdade foi por isso que não se avançou suficientemente num projeto, vamos dizer, de uma pauta de esquerda. Uma outra possibilidade, eu pessoalmente sou muito mais simpático a ela, é que o 2013 implodiu o centro, né? O Brasil, na verdade, ele acaba sendo governado do centro, né? Tanto nos governos do PSDB ele conseguia compor ao centro e aprovar muitas das suas propostas ali, como também o governo Lula e Dilma no seu primeiro mandato também conseguia se aproximar do centro. O que o Eduardo Cunha, de alguma maneira, conseguiu fazer a partir de 2013, com a nova bancada, então, eleita em 2014, que está aí desde 2015, que ele implodiu o centro. Né? Na verdade, ou você tem algumas propostas de governo bastante conservadoras, consegue algum nível de maioria, ou você não consegue maioria nenhuma no centro. Então, eu acho que é importante reconstruir o centro. Eu acho que do ponto de vista da esquerda, né, eu tenho defendido isso, publiquei aí no jornal da GGN um artigo com esse conteúdo. Do ponto de vista da esquerda, eu acho que é muito importante aumentar a bancada do Congresso, pluralizar ela mais, independentizar ela em relação ao Partido dos Trabalhadores. Né? Não que o PT seja um problema, mas uma hegemonia excessiva do PT sobre a esquerda mas começa a se mostrar como um problema, e seria interessante ter uma bancada com uma representação mais forte do PSOL, de movimentos populares que desapareceram do Congresso Nacional, né? Eu acho que isso também é importante para a governabilidade. Então, assim, é preciso fazer um novo pacto. As corporações não ajudam. Não ajudam por quê? Porque, assim, elas estão completamente fora de controle em relação a uma agenda muito particularista que o Estado brasileiro não é capaz de bancar. Né? Então, quando você vê a Associação Nacional de Juízes Federais, a Universidade de Juízes Federais defender a manutenção desse conjunto de penduricários, né, que hoje é o contra-chefe do Judiciário do MP, evidentemente não é possível esse ser o interesse que vai prevalecer no país. Né? De alguma maneira, é preciso aplacar esses interesses particularistas também. Né? Eu acho que tudo está em cima da mesa, né? Então, por exemplo, eu pessoalmente acho, sempre fui um defensor da autonomia do Ministério Público, mas a ideia de uma autonomia funcional, tal como o Ministério Público goza, é um exagero. A ideia de um ministro do STF que numa liminar impõe um gasto de moradia para o governo federal superior a 800 milhões de reais é uma insanidade completa, né? Então, agora, como que isso vai se dar, essa adequação, né? Acho muito difícil que ela se dê simplesmente pela via legal, né? Aí, mais uma vez, eu chamo atenção para esse enfrentamento que aconteceu nos Estados Unidos, de alguma maneira também aconteceu na própria Colômbia durante o governo Uribe, que eu acho que vai haver algum enfrentamento entre Executivo e Supremo Tribunal Federal, Executivo e Poder Judiciário. O Judiciário vai ter que entender que o papel dele é muito menor na democracia do que aquilo que ele, na verdade, está tentando conquistar para si em cima de uma grave crise do sistema político. Dá uma impressão, à primeira vista, que as Forças Armadas foram pegas de surpresa nisso, e temos que ver como que elas vão reagir, porque existe uma série de questões aí. Por exemplo, o governo federal pode fazer muito mais do que ele tem feito sem intervenção. Por exemplo, a Marinha não cumpre o papel dela de coibir o tráfico de armas pesadas, que o próprio tráfico de drogas faz em toda a região da Baía da Guanabara. Né? O Exército não cumpre bem, nem a Polícia Federal cumpre bem o seu papel de proteção das fronteiras no sentido de impedir contrabando de armas, especialmente do Paraguai. Você vê que essas são questões que o governo federal poderia atuar sem nem estar fazendo intervenção, né?
Agora, a intervenção tem uma série de problemas, né? O primeiro problema é você vai ter que contar com a polícia que você tem, né? E a polícia do Rio tem problemas muito sérios, seja militar, seja civil, e nomear um comandante, um general como comandante dessa institucionalidade, não sei se resolve o problema. Provavelmente não, né? O problema da polícia do Rio é muito mais grave. Está ligado à própria crise administrativa do Rio de Janeiro, a uma estrutura, né? Poucas pessoas comentaram isso, mas existem alguns estudos também que mostram uma estrutura salarial completamente insana, no caso das polícias militares, né? Os coronéis ganham demais, né? Qualquer coronel, 45, 47 anos, ele já vai ganhar acima de 25 mil reais, com 52 ele pode aposentar, enquanto na verdade você tem toda a parte de baixo da corporação muito mal remunerada, se envolvendo em complementos salariais completamente inadequados. Então você tem um conjunto de questões que dificilmente encontram solução do ponto de vista de você transferir isso para as Forças Armadas. Você tem problemas de carreira, problemas salariais, você tem problema da coordenação das diferentes forças, você tem problema do governo federal de como ele atua. Além disso, diversas pessoas comentaram isso em diferentes blogs, assim, não parece existir uma emergência no Rio de Janeiro, pelo contrário, né? Alguns dos índices no Rio de Janeiro nesse carnaval foram melhores que no carnaval do ano passado, então não existe emergência. Se não existe emergência, por que a militarização dessa forma? Tudo supõe que é uma maneira de tentar mudar a pauta política nacional e colocar essa pauta, vamos dizer, da segurança de uma forma muito conservadora. Se isso de fato vai acontecer, vamos ver os próximos passos. Se a intervenção vai ser referendada no Congresso Nacional, se a questão da Previdência vai ser suspensa ou não. Alguns jornais, hoje muito influentes, foram contra, né, como por exemplo o Estado de São Paulo, né, em editorial, né. Então você tem um conjunto de passos aí que estão muito pouco determinados. Depois vai ser estendida essa intervenção para outros lugares onde existem problemas de segurança ainda maiores, por exemplo, o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza, ela sim, né, aí muito mais, infelizmente, bem localizada nesses rankings internacionais e nacionais de violência que o Rio de Janeiro, né? Então, vai ser uma coisa só no Rio de Janeiro, ela vai ser ampliada, o Exército vai topar assumir esse papel, isso foi negociado com as Forças Armadas, nada disso é claro nesse momento. Olha, no Brasil eu não conheço algumas coisas nesse sentido no México, né? Isso é bastante claro, né? Assim, os grandes cartéis de tráfico de drogas no México, eles controlam amplas estruturas da economia mexicana, amplas estruturas do Estado mexicano, né? Não dá para dizer que a mesma coisa existe no Brasil, né? Provavelmente é um pouco menos significativo, né? Mas ainda assim não existem estudos muito conclusivos sobre isso, né? De outro lado, a suposição de que o crime organizado não está bem representado no Congresso Nacional, eu acho uma ficção, né? Dada a maneira como o Congresso Nacional representa interesses privados e se financia, né, apesar de não existirem estudos conclusivos, eu acho que a gente deve supor que ele tem representação com o Congresso Nacional, sim, que ela não deve ser pequena, né? Ainda que ela talvez seja, vamos dizer, mais camuflada, né? Então, todas essas questões, acho que de alguma maneira vão se manifestar nas próximas semanas. Se o governo Temer, que é um governo fraco, que vai perder a maior parte dos seus ministros agora em março e abril, né? Que tem um presidente sob fogo cerrado, né? Com pouquíssima aprovação, né? Que, na verdade, encerrou toda a sua agenda reformista, né? É muito difícil que esse governo tenha, de fato, iniciativa para uma agenda desse tipo.